Bom, a gente está aqui numa unidade experimental, uma unidade didática da área experimental do curso de agroecologia. Hoje a turma está vivendo uma aula prática, uma experiência de aula prática, por um SAF que foi implantado em 2012. Então hoje elas estão trabalhando num projeto, num experimento que foi criado por outras turmas bem anteriores a ela. Então essa área aqui está com 12 anos, vai fazer 13 agora. São árvores que já estão, muitas delas já no estágio final, né? E elas vieram aqui hoje iniciar um processo de manutenção desse SAF. Então vamos podar, vamos verificar quem está morto, quem está vivo, o que precisa repor, várias práticas, né? E acaba sendo uma experiência marcante porque elas estão aprendendo de tudo um pouco, perdendo o medo de errar, eu acho que isso é bem importante também. E eu queria que elas também falassem um pouquinho, né, do que está sendo essa experiência para elas. Meu nome é Ariane, estamos aqui no SAF plantando as mudas que precisam de sombra para poder crescer entre as árvores que já estão adultas. Então, esse processo que a Ari falou agora se chama enriquecimento de subbosque, aonde a gente coloca espécies secundárias e climáticas, são espécies que precisam de sombra para as primeiras fases iniciais, né? E que vão crescer e atingir o estrato, então, heliófilo, que a gente chama, estrato arbóreo, muito mais tarde do que outras que são consideradas pioneiras. Então, as colegas implantaram aqui o cambará, tem erva mate, tem várias outras espécies, né, que já foram colocadas aqui. Então, essa prática se chama enriquecimento, ela é bem importante para manter a sucessão, né, dentro do SAF, a sucessão florestal, para que a gente objetive o extrato final, que no caso desse SAF aqui é o pinheiro araucária. Eu sou a Isabelle, da fase 2 da agroecologia. Então, a gente está fazendo também coroamento para que não fique só mato entre elas e que elas possam respirar e ter um ambiente mais agradável para elas. Esse processo dentro do SAFs se chama controle da mato competição, né? Então a gente precisa proporcionar no início do crescimento das plantas uma vantagem para elas, né? Depois de uma certa idade, de um certo tamanho, é até ideal que elas tenham outras espécies ao redor, protegendo elas, mas nesse começo, onde elas precisam de água, de nutrientes, precisam de sol, né? Se tiver muita gente querendo a mesma coisa, ou muita espécie querendo a mesma coisa, ela vai ficar sem, né? E pode ter esse desenvolvimento um pouco atrasado. Meu nome é Jerusa, eu sou da fase 2 de agroecologia. A minha parte hoje foi abrir o berço das mudinhas. E para você saber o tamanho, você precisa ver o apá, tem que ser do mesmo tamanho para você conseguir plantar elas. E por que chamamos de berço e não de cova? Olha aqui. Praticamente berço é por causa que elas têm vidas, para elas crescerem. E cova é para arrumar a gente morta. Eu sou a Maju e eu estou responsável pelo estaqueamento, que é para não acontecer de pisarem ou roçarem a planta quando fazerem alguma atividade em roda. Meu nome é Marcos, eu sou da segunda fase de agroecologia e eu já plantei uma árvore hoje. Bom, hoje é uma aula prática de manutenção de SAFs, então várias atividades estão sendo feitas aqui. A primeira delas é a poda das espécies que vão continuar e permanecer no SAF por bastante tempo. Então, ao redor fica o material da poda, para além de proteger, né, a árvore, também gera matéria orgânica. Ali na frente, a gente está tendo um enriquecimento, então aqui vai entrar uma muda secundária, né, ou climática, que precise desse dossel mais sombreado para crescer. Aqui na frente a gente já tem a muda, então, plantada, né? E quando a gente desce aqui, a gente aproveita para limpar as entrelinhas, tirar galho também que facilite a roçada e facilite o manejo. Identifica mudas que a estaca caiu, aproveita também para remarcar, para não ter risco de cortar, né? Quando vai fazer a limpeza com roçadeira. E vem fazendo também a seleção, né, do que a gente precisa enriquecer. Então, tem alguma espécie de interesse comercial novo, surgiu no mercado, a gente quer ver como funciona. Então a gente vem aqui e começa então a enriquecer. Se ela é pioneira, ela vai para o sol, se ela é frutífera, ela vai para o sol, se ela é secundária, ela vem para a sombra, se ela é climática, ela espera um pouco para chegar. E queria mostrar também que aqui é um SAF de 12 anos e a decisão desse SAF foi abandonar o cultivo entre linhas e manter a floresta produtiva.
Nós poderíamos ter tomado outra decisão anteriormente, nós poderíamos ter decidido podar as árvores, abrir clareira aqui de novo, deixar o sol permanecer e continuar plantando outras coisas aqui no meio. Por exemplo, culturas que gerem renda, arroz, feijão, milho, hortaliça, mas a decisão aqui foi deixar a floresta, por quê? Porque é um SAFs de recuperação de áreas também. A gente está num lugar que tem pouca floresta, a gente está perto aqui de 2 açudes, então é importante garantir a infiltração de água para esses corpos hídricos e a árvore ajuda muito nisso. Então a ideia também é fazer como se fosse uma APP, né, até embaixo. E queria aproveitar, né, para mostrar um detalhe bem bacana. Aqui a gente tem a aroeira, né? Agora com a geada já deu uma judiada, né? Mas a gente tem a pimenta rosa aqui. São árvores nossas, né, que só de estarem aqui, além de fazer uma função ambiental, elas geram renda já aqui, né? Aqui ela já está sapecadinha da geada, mas ainda tem umas bolinhas, né? Então a gente consegue também gerar renda para o agricultor através de condimentos. Aqui tem um pezinho de funcho lá, tem hortelã, tem alecrim, tem várias coisas que durante o SAF você já vai obtendo renda.